Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem feito grandes coisas, coisas agradáveis, porque Ele sabe cuidar do seu povo, Ele sabe tratar da nossa vida. Vou contar uma história que aconteceu em Mato Grosso, no ano de 93, no período da minha conversão. Foi um pouco depois de eu ter entregue a vida a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. De eu reconhecer que precisava de perdão, e somente em Jesus eu poderia ter perdão e vida. Foi uma pessoa até esse local onde eu estava, e dito como filósofo ou professor de filosofia, e falou várias coisas. Ele não era um cristão. E eu percebi que aquela pessoa tinha vários argumentos contrários à Bíblia, e conhecia muito a Bíblia. Então qualquer coisa que eu falava, ele rebatia, questionando a autoridade das Escrituras, questionando o nosso Deus, questionando o Cristo. E naquele momento eu falei: meu Deus, eu não tenho como contra-argumentar. Essa pessoa sabe muito. Me ajude, Senhor. No meu coração, enquanto eu conversava, eu falei: Senhor, me ajuda. E eu vi também que enquanto ele falava várias coisas, ele também mostrou ser uma pessoa extremamente pervertida, extremamente uma conduta moral não apropriada para alguém que se diz tão inteligente. E a hora que ele me deu uma pausa para falar, porque ele falava muito e conhecia muito a Bíblia, conhecia muito mais do que eu fiz uma pergunta para ele e disse: olha, você conhece tanto a Bíblia, e como pode ela não ter mudado nada da sua vida? Porque eu conheço tão pouco, já mudou tanto a minha vida. Ele não soube responder. Por quê? O conhecimento que ele tinha não veio acompanhado de uma prática compatível. Meus irmãos, o quanto isso é terrível, ver um homem com tanto conhecimento da Bíblia Sagrada, mas aquele conhecimento não produziu nele nada. Por quê? Era um conhecimento intelectual do texto sagrado, mas não do Deus revelado nesse texto sagrado, do Deus que se relaciona, do Deus que nos convida à comunhão, do Deus que diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, do Deus que diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele tinha sim um grande conhecimento, mas nenhuma prática. E não tinha prática porque o conhecimento dele era somente para debater as verdades bíblicas, para contender com as pessoas, para questionar a fé e tentar destruir a fé. Sei que aquele homem ficou me olhando sem atitude nenhuma. Eu falei: me diz, como é que ela não mudou a tua vida? Porque eu conheço tão pouco e a minha vida já foi tão transformada. Ele ficou sem palavras. Por quê? Porque a atitude dele era somente de destruição. Assim também, muitos por aí conhecem as Escrituras, mas não para a sua salvação. Porque essa mesma palavra, que é palavra de vida, ela pode ser também palavra de morte. Há um tempo atrás eu vi um filme que eu acredito que a maioria de vocês ou já viram ou já ouviram falar. Um filme chamado Corrente do Bem, aonde foi proposto um desafio para alguns estudantes que levassem atitudes reais que proporcionassem uma mudança no seu ambiente, na sociedade. E uma dessas crianças proporcionou, ela fez um esquema de uma progressão geométrica de atitudes boas. Ele faria para 3, esses 3 fariam para mais 3, cada um dos 3, então já seriam 9, e assim por diante. E isso começou a acontecer.
Ele fez o bem primeiro com uma pessoa de rua e assim foi seguindo a sequência. Esse filme traz uma verdade tremenda e bíblica, ainda que não mencione a Bíblia. Como que anda a prática do bem ou a prática da Bíblia Sagrada na tua vida? Você é um daqueles que conhece intelectualmente as Escrituras? Você é um daqueles que vem domingo após domingo, mas tuas atitudes nunca são coerentes com a palavra? Ou você é daqueles que se esforçam para ter uma vida coerente com a palavra e uma prática que leve ao procedimento, que leve a atitudes benéficas para você, para a tua família e para as pessoas que te rodeiam? Convido a abrir as Escrituras na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 ao 17, mas a nossa meditação vai se prender mais somente a alguns textos desse período. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, do versículo 11 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam mal, que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Amém. Esse texto sagrado está em um período em que a igreja começava a ser questionada na sua prática. Porque se o apóstolo escreveu isso que está escrito, é exatamente para que tivéssemos informação de qual deveria ser o nosso procedimento diante de tantas situações contraditórias. Pessoas que se diziam cristãs, que haviam abraçado o cristianismo, mas com um comportamento totalmente errado, um comportamento que Cristo Jesus nunca ensinou. E nós vemos aqui, ele começa dizendo, a partir do versículo 13 especialmente: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Um dos primeiros princípios do cristianismo é que nós somos um povo de paz. Nós somos um povo que busca a paz e se empenha pela paz. E além disso também um povo que sabe respeitar as autoridades constituídas. Tinha que sair um amém agora. Você deve saber respeitar as autoridades constituídas. Não porque eles são bonzinhos, não porque eles só fazem aquilo que é certo, é porque se estão em posição de autoridade, assim entendemos que foi Deus que permitiu que eles ali estivessem, seja para o bem, seja para o juízo, seja para elogio daqueles que fazem o que é correto, mas também para correção daqueles que fazem o que é errado. A anarquia em si, o movimento de que é contra toda e qualquer autoridade, é no mínimo uma burrice. Porque o próprio movimento já quer ser imperativo de autoridade.
Quando ele diz que não deve haver autoridade, ele está querendo que o seu desejo seja autoritativo junto a todos. E a liberdade para fazer o que bem entender é uma escravidão. A liberdade para fazer tudo que vier na tua cabeça possivelmente vai desembocar nas obras da carne, coisas que desagradam a Deus. Então, quando percebemos que ele diz sujeitar a toda instituição humana por causa de Deus, aí ele apresenta uma razão muito forte. Eu devo obedecer às autoridades não porque elas estão agindo corretamente, mas porque Deus assim mandou. E quando estiverem agindo errado, o meu dever é orar para que isso mude e tomar atitudes que são possíveis, que promovam uma mudança. No nosso caso, através do voto. No nosso caso, através de uma atitude consciente no período das eleições. Mas a nossa mensagem hoje é especialmente em torno da prática do bem, que é o que ele diz no versículo anterior: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vocês as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. Percebam que ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, no versículo 15, que pela prática do bem, não é pelo conhecimento do bem, não é pela intenção do bem, não é por aquilo que você gostaria de fazer de forma benéfica a alguém, mas é por aquilo que realmente é feito. Nesse sentido, nós queremos analisar esse texto e ver que a prática do bem é reflexo de Cristo em nós. A prática do bem é reflexo do Cristo que habita em nós, andando, olhando, agindo neste mundo. Vejamos, é a vontade de Deus essa. Mas o que seria o bem? É necessário a gente pensar sobre isso. O termo bem pode ser usado como adjetivo, como conjunção, como advérbio. O termo bom seria o adjetivo, mas ele está relacionado a uma atitude que geralmente todos consideram como boa. Não existe um bem que todos acham que é mal. Nós vamos lá mais adiante. Qual que é a vontade de Deus então em relação a esse bem? Bem é tudo aquilo que a palavra de Deus ordena que a gente faça em relação ao nosso próximo. Eu me recordo, na época de escoteiro, eu fui 4 anos de escoteiro. Eu fui da tropa sênior, no grupo Paulo César Marcelino, número 199, interior de São Paulo. Foi no período mais crítico da minha vida. Eu louvo a Deus porque através do escotismo, Deus me deu princípios de valores, de socialização, de respeito às autoridades, de respeito ao próximo, que possivelmente eu não teria naquele período. E eu me recordo que o escoteiro tem que fazer uma boa ação. E havia uma piadinha naquela época, e talvez você conheça essa. Que o escoteiro pegou uma senhora que estava perto da rua, uma senhora de idade, uma velhinha, e ajudou ela a atravessar a rua. Mas ela não queria atravessar a rua, ela só estava esperando o netinho. Então a gente brincava que a boa obra não é só aquela que você quer fazer, mas o que a pessoa precisa. E às vezes as coisas são extremamente diferentes. Uma coisa é o que você gostaria de fazer pelo outro. Talvez até esteja certo, que você reconhece que é um bem para ela, mas ela não vê aquilo como um ato de bondade ou como um bem que ela necessita. Então o bem aqui está relacionado a também você conhecer a necessidade do outro. Geralmente quando falamos de boas obras, de atitude, de benéfica em relação a alguém, a igreja costuma pensar em cesta básica. Não, meus queridos.
Talvez hoje as pessoas estejam muito carentes, sim, de alimento, sim, mas não físico. Qual de nós aqui não tem arroz ou uma comida, não teve uma comida hoje? Se existe alguém aqui que não teve, deve nos procurar, que a gente vai suprir, porque é um dever da igreja, dos irmãos. Mas eu creio que não houve ninguém aqui. Repito, se houve, nos procure, que nós vamos tentar tomar uma providência. Só que hoje eu vejo as pessoas precisando de outra forma de bem, de benefício. Às vezes alguém que tem atitudes de amor concreta. Porque a palavra de Deus diz que por aumentar o conhecimento, o amor se esfriaria de quase todos. Multiplicando a ciência, que o amor iria se esfriar. Que as pessoas estariam próximas, mas distantes. Faz um teste aí. Qual que é o nome do teu vizinho da esquerda? Do teu vizinho da direita? Qual a necessidade que ele tem? E quantas vezes você supriu? Ah, pastor, não me meto na vida dos outros. Você não deve se meter mesmo. Agora, está aberto a ajudar? Isso não é pecado. Mas pastor, eu nem sei quem é. Aí já está outro assunto. Ele mora ao teu lado, você não sabe quem é. Ele é o próximo, mais próximo de você. E próximo todo dia. E às vezes você não tem opção. Não importa se ele tem atitudes corretas do ponto de vista cristão ou tem atitudes erradas. Mas ele é a pessoa especial que está perto de você, a quem você pode estender a mão. Mas vamos mais longe. No teu local de trabalho, no teu local de estudo, nos teus colegas. A prática do bem é a vontade de Deus. Guarda essa primeira premissa. É a vontade de Deus que você faça o bem e não só pense em fazer, ou que você tenha vontade de fazer. Mas por quê? A vida cristã, quando ela é vivida desse modo, ela faz com que as críticas erradas a nosso respeito sejam silenciadas. Me dói quando eu escuto de pessoas não cristãs falando: olha, esses crentes são ignorantes. E me dói mais ainda quando eu vejo que alguns são mesmo. E aí já não é dor, aí já é pranto, quando eu vejo que eram membros da minha igreja. Quando eu fico sabendo que é parte de nosso rebanho. É muito triste quando você vê parte do rebanho, que você alimenta, você ama, você nutre, não consegue viver o básico do cristianismo, que é o amor a Deus, o amor ao seu próximo, assim como ele ama a si mesmo. É muito triste quando vemos um cristão de nossa igreja xingando o vizinho ao invés de orar por ele. Eu sei, irmão, que tem hora aí de vontade que dá vontade de xingar mesmo, dá vontade de você falar umas besteiras, mas isso é a velha natureza querendo prevalecer. Isso já não faz mais parte do teu currículo, da tua história, porque em Cristo você é nova criatura. E percebam que através das tuas atitudes, Ele pode olhar e falar: poxa, esses cristãos aqui são diferentes. Ao invés de me condenarem por eu estar errado, eles me estendem a mão, me dão um conselho e me ajudam a eu sair dessa situação. Olha que diferença. Olha, eu estava tão triste, e aquela irmãzinha lá daquela igreja, lá da Filadélfia, aquela igreja que é escondida, que só os eleitos acham. Então, e ela parou e sentou comigo e me ouviu. E me ouviu sem me criticar. O que você vai estar fazendo? As críticas que ela tinha contra os cristãos começam a ser emudecidas
através da tua atitude. Naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, como se vocês só fizessem o mal, observando a vossa boa obra, observando o bem que você faz a elas, vai levar a silenciar a crítica. Porque atitudes falam mais do que palavras. Queridos, nós somos chamados um povo a ter atitude benéfica e não somente pensamentos benéficos. Mas vamos mais adiante. E na escola, como que isso é possível? A tua colega aparece com droga na bolsa e te chamando para fumar. O que você faz? Vou junto para poder ser parceiro. Está errado. Faça o sinal da cruz e expulsa o demônio dela. Também está errado. Você pode ter uma palavra: olha, isso aí já não faz parte, eu não gosto disso, não quero. E acho que não vai fazer bem também para a tua vida. Percebo que por todo o resultado que tem, não vai fazer bem para a tua vida. Não, mas eu quero fumar e pronto. Não tá. Mas se um dia você quiser largar, me procura. E se você estiver precisando de conversar, pode contar comigo. Você não vai pactuar com o mal. Você não vai fazer a trilha do mal. Mas também não vai fechar a porta para que a pessoa encontre o bem que está disponível junto a você, que é a atitude de amor, fruto de um relacionamento verdadeiro com Deus. No local de serviço, pense aí, tem várias ações, várias condições que você pode fazer o bem, se você quiser. Repito, se você quiser fazer o bem, tem como. Se você quiser. Deus não vai te obrigar a fazer. É tua atitude, se dispor a fazer. Mas vejamos mais. Ele diz aqui: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Quando ele fala ignorância dos insensatos, não é necessariamente no sentido ruim. Pode ser também no sentido daqueles que ignoram a vontade de Deus e por isso praticam coisas inconvenientes. E como que vão parar de praticar coisas erradas se alguém não levar a palavra? Se alguém não levar o conselho? Se alguém não tiver uma atitude de amor que demonstre: olha, é possível ter uma vida diferente. Eu me recordo, na época da minha conversão, que o que mais me alegrou e o que mais me deixou revoltado, tudo junto, foi que eu conheci vários cristãos que nunca me falaram do amor de Deus. Aquilo eu achava terrível. Foi como se passasse um flash na minha vida. Mas fulano era crente, ciclano era crente, o outro do lado da minha casa era crente, e nenhum desses falou do Deus que ama, do Senhor Jesus que perdoa e dá vida. Eles falavam de ir para a igreja deles, falavam de dar dízimo, falavam de fazer campanha, mas não falavam o bem que eu precisava e que estava disponível para eles, e que eles poderiam ter compartilhado comigo. O bem mais precioso que você pode levar para alguém é a palavra de vida, a palavra de esperança, a palavra do amor eterno em Cristo Jesus, do perdão de pecados e da nova vida que Ele oferece de graça. Mas sabe por que muitos dos cristãos não falam? Alguns têm vergonha, mas a grande maioria tem medo do que vão pensar. O que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um crente desses aí. Quem me dera se eu fosse um crente desses daqui. Porque esses crentes daqui transformaram o mundo e vão continuar transformando o mundo. Porque as atitudes que eles têm, benéficas em relação ao outro, não são só de palavras, mas são de fato e de verdade. Eles não só levam o amor de Deus através da revelação de Cristo, mas demonstram através de atitudes. Por fim ele diz assim: como livres que sois,
não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. De que forma que você usufrui da liberdade que Deus te deu? Perceba o seguinte: você é livre em Cristo? Cristo te libertou do império das trevas? Cristo te libertou do império das trevas? Amém. Então ande como uma pessoa que foi liberta. Mas o que é isso, pastor? É você não voltar a ser escravo do mal, ser escravo de atitudes que não são orientadas pela palavra. Ou ainda, deixar-se escravizar por pensamentos e sentimentos errados. A cadeia foi quebrada, mas você põe a algema de novo. Você se prende novamente. E é interessante que nós somos livres, mas não é para fazer o que bem entender. Presta bem atenção nisso. Muitos cristãos se confundem nessa área. Cristo me libertou, eu sou livre para fazer o que? A vontade de Deus, nada mais. Eu sou livre para fazer o que bem entender. Você volta a ser escravo. Volta a ser escravo da carne e de todas as atitudes que você falava: isso aqui eu posso e ninguém tem nada a ver com isso. Reparem, irmãos, que a liberdade que temos é a liberdade de servo. Qual a liberdade que um servo tem? De obedecer ao seu Senhor. Ele libertou de um império maldito e maligno e te trouxe para o bem supremo, para o amor supremo. Mas ali você também é servo e deve se submeter a essa autoridade de Deus na tua vida, que vai te conduzir, vai te abençoar. Essa bênção vai ser estendida à tua família, filhos, pais, vai se estender aos vizinhos, às pessoas que você se relaciona. Cristianismo é isso. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. Não existe cristianismo sem relacionamento com o próximo, porque é mandamento dele que a gente ame. E amor ali significa verdadeiramente buscar o bem do outro. Por isso que a liberdade que temos é liberdade para servir, no poder, na unção, na direção do Espírito Santo, na capacidade que Ele já te deu para fazer o que Ele quer. Pois bem, qual que é o bem que Deus deseja que o Bruno faça e que o pastor Hélio não pode fazer? É aquilo que Deus reservou para você e não para mim. Pessoas que talvez vão conversar contigo, mas não conversariam comigo. Qual que é o bem que Deus deseja que a Silvia faça e não o pastor Hélio? Percebe que tem coisas que Deus colocou no teu caminho, é para você. Para de terceirizar a bondade. Ó pastor, me ligaram aqui, estou precisando de uma ajuda. Você tem condição de ajudar? Vai e ajude. Os cristãos são ávidos para terceirizar a bondade, o bem, para os pastores, para a igreja. Vou ver o que a minha igreja pode fazer. Olha, você está precisando de alimento e você tem alimento, você vem pegar na igreja, você está errado. Você tem condição de ajudar. Deus preparou você para ajudar aquela vida. Eu me recordo de uma vez que foram pedir auxílio, e nós temos o hábito de não dar, mas na hora tocou no meu coração assim: eu te preparei para esse momento. E eu falei: e agora, Deus? Eu não quero sustentar vício de ninguém, mas se foi justamente para essa hora que Deus me deu condição de ajudar e eu não ajudo, fechar meu coração para alguém que está precisando. E eu e minha esposa, nós temos o hábito de orar, falar: Pai, não deixa de fechar o coração para quem precisa. Eu não vou ligar para a igreja pedindo que a igreja me dê um auxílio para eu levar esse auxílio com um cara de bonzinho lá. Eu vou ver o que é possível fazer com o que Deus me deu e vou tentar realizar.
Eu sei que alguns podem ficar chateados, mas não fica bravo comigo, não. Eu vou falar bem assim, tá? O teu carro é teu? Pô, podia ser de Deus, né? Na mão de Deus vai ser uma bênção isso, hein? Não, pastor, meu carro é de Deus, é consagrado, pastor, é consagrado. Eu pedi até para o senhor orar quando eu comprei. É verdade, eu orei e talvez me arrependi. E poxa, irmão, às vezes você precisa ajudar alguém, dar uma carona, você fecha o coração. Faz cara feia quando alguém pede. Faz isso não. Ah, Deus te deu, não foi bênção? Abençoa alguém. Ah, eu vou levar aquela pessoa no teu carro? Fica tranquilo, um dia as coisas mudam, viu? Fica tranquilo, um dia talvez você possa precisar. Abre teu coração, querido. Deixa o teu coração amarrado com essas coisas não. Que os bens te sirvam e sirvam aos outros. Não seja escravo das coisas. Entendeu? Que você não seja escravo dos bens, mas que os bens que Deus te deu sirvam a você e seja estendido às pessoas que precisam. Eu me recordo de vários irmãozinhos, não aqui dessa igreja, que oraram, falaram: Deus, o dia que eu comprar um carro, eu vou ajudar, qualquer trabalho que tiver na roça, a gente vai junto. Primeiro trabalho na roça, o irmão dá para você ir, não, vai sujar o carro, vai pegar lama. Eu falei, nem sabe que pecou. É lógico, ele pode pedir perdão para Deus e ser perdoado. Mas então por que prometeu? Ficasse quieto. Falasse: Deus, não quero consagrar nada não, tudo é meu, eu sou egoísta e quanto mais eu puder tomar do outro, melhor. Só que cuidado, isso não é cristianismo. Por fim, irmãos, qual atitude, qual prática do bem está ao seu alcance? O que você vai fazer? Toma cuidado também, que na terceirização do bem tem uma armadilha do diabo. Eu vou explicar isso aí como é que é. Olha que bom, né, fazer isso. Ô, Sayonara, faz para mim. Ela vai ser abençoada. Se o coração dela tocar e ela fizer, ela vai ser abençoada. Mas você perdeu aquela bênção. Porque era para você fazer, você terceirizou, passou para diante. Passou para a igreja, passou para outro, mas não encarou a vontade de Deus para você, que é ter atitudes concretas que demonstrem o amor de Deus, para que vejam as boas obras, glorifiquem o teu Deus e fala: o povo bom, o povo abençoado são esses cristãos. Esses crentes aí são os bons. Esses crentes aí eu gosto deles. Por quê? Eu não sou da igreja deles, não tenho nada a ver com eles. Eles nunca fecharam o coração para mim, nunca passaram virando o rosto, nunca tiveram atitudes que viessem a me escandalizar. Olha que maravilha. Faz ficar quieto aquele comentário maldoso. Através, não de briga e discussão de igreja, não de briga e discussão de religião, mas de atitudes de amor que demonstram o Cristo que habita em nós, que habita em mim, que habita em você. Aleluia. Deus quer isso, tenho certeza. E Deus vai te usar, tenho certeza. Se disponha. Abre teu coração. Fala: Pai, me use. Seja para fornecer uma água para alguém, seja um alimento, uma carona, uma cesta básica. E vou te falar uma área que talvez você nem imagina: emprestar o ouvido. Dar meia hora, uma hora para alguém que necessita tanto ser ouvido. Um telefonema para quem está sozinho e abatido. Pode ser uma mensagem celular que vai fazer a diferença. Não manda aquela genérica não, que você manda para 50, tá? Toma cuidado, que aquela genérica é querer fazer o bem no atacado. Eu sei que são mensagens boas, não estou falando não mande. Eu estou querendo, às vezes nós estamos querendo que você mande uma aula específica para aquela vida. Escreve com carinho. Vai gastar lá 10 minutos, mas se Deus te dirige, vai fazer uma diferença tremenda. Pois bem, eu não poderia deixar encerrar essa mensagem sem falar uma coisa. Por que a palavra de Deus nos diz, primeiro, a família da fé?
a atitude de bondade, de fazer o bem para o próximo, tem que começar todos da casa. Quer ver uma coisa ridícula, absurda? É ver o pai e a mãe dando um presente lá para o outro que precisa tanto, e para o filho nunca deu nem um novinho de cevado para negar com os amigos. Pode dizer simplesinho. É você fazendo tudo pelo outro e não fazendo por quem está contigo. Ué, aí tem uma hora que não fala: ô, e eu? Eu sou teu próximo mais próximo, você esqueceu? Quem que é o próximo mais próximo teu? E tua esposa, teus filhos. Quem que é o próximo mais próximo em termos de fé? Tua igreja. É interessante que quando nós vamos prestar algum auxílio, eu vejo assim: tem alguém da nossa família precisando? Acho que não. A gente tenta lembrar de alguém que tem. Tem alguém da nossa igreja precisando? Eu e a avó, a gente pensa assim mesmo. A gente procura ver: será que alguém da nossa igreja precisa disso? Se a gente não lembrar de ninguém, não souber de ninguém, aí que a gente leva para os de fora. Porque primeiro são para os da casa. Aplica isso que eu te falei a tudo que eu falei anteriormente em termos de ações. Um telefonema, uma palavra de apoio, uma palavra de incentivo, um ato real de bondade com o seu marido. Qual foi o último ato de o bem? Qual o último bem que você fez para o bem? Qual o último bem que você fez para o bem? Entendeu? Você quis que ele estivesse bem longe. Não, aí não. Ô, irmãzinha, aí não. Ore por ele. Se você estiver orando para que ele esteja bem longe, você tem que orar mais forte, porque tem coisa errada. É teu marido, não é perfeito, mas é teu marido. Pratique o bem para ele, o bem vai voltar para você também. Fica tranquilo. Aquilo que você plantar, você vai colher. Qual o último bem que você fez para tua esposa? Nem lembra, né? Misericórdia. Querido, faça, tenha atitudes. Ficou claro isso? Então vai e pratique. Pratique e você vai começar a desfrutar dos benefícios de fazer a diferença. Do Cristo que habita em você, andando, manifestando, vivendo, sendo o que Ele quer ser através de você. Fiquemos em pé. Ó Deus, primeiro pedimos: perdoa as vezes que podemos fazer o bem e por ignorância, por às vezes falta de entendimento, não fazemos. Perdoe as vezes que não fazemos o bem na nossa própria casa, ou para os nossos vizinhos, ou amigos, ou irmãos. Tenha misericórdia, nos perdoe toda vez, Pai, que deixamos de fazer a Tua vontade. Mas que isso seja mudado, Deus. Que essa palavra faça diferença no coração e na vida. E que todo impedimento, toda carnalidade que tenta prevalecer seja vencida. Que o Teu Espírito Santo habilite, dê compreensão, entendimento, sabedoria e discernimento, para que eles possam praticar e ser mais do que felizes, bem-aventurados, porque assim vivem a Teu querer. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém.